Olá, gente, mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos continuar com as orações subordinadas substantivas e também vamos dar uma olhada na questão das orações subordinadas reduzidas, tá, gente? Então, voltando ao assunto, as orações subordinadas substantivas, no caso, é aquela que a oração subordinada vai ter a função do substantivo. Quais são as funções do substantivo sintaticamente? No caso, ele tem a função de sujeito, complemento nominal, não é isso? Ele tem também, ele pode ser um complemento também do verbo, né? No caso, ele pode ser um objeto direto e um objeto indireto, não é isso? Ele também pode ser um aposto, não é isso? E também ele pode ser um predicativo do sujeito. É justamente isso que acontece nas orações subordinadas substantivas. Como? Só que é o seguinte, a oração subordinada é que vai fazer esse papel. Vamos lá. Por exemplo, nas orações subordinadas subjetivas, a função, no caso, a oração subordinada vai ter a função de sujeito da oração principal, tá? Na oração objetiva direta, na oração subordinada subjetiva objetiva direta, a função, no caso da oração subordinada, vai ter a função de objeto direto. Na oração subordinada substantiva objetiva indireta, a oração subordinada vai ter a função de objeto indireto. A completiva nominal vai ter a função de complemento nominal, tá? E a predicativa vai ter a função de predicativo do sujeito. E a positiva vai ter a função de aposto. Ou seja, isso tudo vai acontecer, tá? Na oração subordinada, tá, gente? Vamos lá, vamos ver o exemplo. Temos aí a subjetiva, função de sujeito. Então, observe, é importante. É importante o quê? Que você estude. Então, observe aí que quem tem que estudar? Você. Então, aí, que você estude é o objeto, no caso, é o sujeito da oração principal. E uma observaçãozinha, gente. A oração principal, ela vai sempre começar com um verbo de ligação, tá? Lembre disso, tá? Na objetiva direta, no caso, ela vai ter a função de objeto direto. Então, o que vai acontecer? Na oração principal, vai ter um verbo transitivo direto. Porque a oração subordinada vai ser a objetiva direta. É o que acontece. Vamos lá. Espero. Espero, o verbo esperar. Espero o quê? Quem espera esperar algo ou alguma coisa. Então, é transitivo direto. Então, a oração subordinada vai ser o objeto direto, que você estude, tá? Observe aí. Espero que você estude. Então, na verdade, que você estude vai ser o objeto direto de espero. Já na objetiva indireta, no caso, a subordinada vai ter o papel de quê? De objeto indireto. Então, vamos lá. Gosto. O verbo gostar em si, o verbo gostar, ele é transitivo direto, indireto, né? Quem gosta, gosta de algo ou alguma coisa, não é isso? Então, gostaria de quê? Que todos me apoiassem. Olha aí, quem gosta, gosta de algo ou alguma coisa. Então, gostar é um verbo transitivo indireto e o seu complemento, que vai ser o objeto indireto, vai ser quem? De que todos me apoiassem. Então, a oração subordinada tem o papel de objeto indireto, tá, gente? A completiva nominal, no caso, vai ter a função de complemento nominal, não é isso, gente? Então, o que vai acontecer? Vamos observar o seguinte. Para ser complemento nominal, nós temos que ter um substantivo abstrato, não é isso? Então, vamos observar se tem um substantivo abstrato na oração principal? Vamos lá. Tínhamos certeza. Certeza não é um substantivo abstrato? É. Então, substantivo abstrato. E observe que ele está se ligando ao seu complemento com o quê? De, preposição. De que não estudaria. Então, observe que de que não estudaria é o complemento nominal de tínhamos certeza, tá? Então, aí temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E observe o seguinte, na oração principal, no caso, antes da preposição que, né, ou conjunção integrante que, temos uma preposição de. Então, é o que vai acontecer.
Em duas orações vai ter uma preposição antes do que é quando tiver objeto indireto, mas para ter um objeto indireto tem que ter o quê? Um verbo transitivo direto na oração principal, não é isso? E temos a completiva nominal, que temos que ter o quê? Um nome na oração, não é isso? Principal, tá? A predicativa. Predicativa, no caso, tem a função de quê? De predicado. Vamos lá. O meu desejo é... Olha aí o verbo de ligação, não é isso? Que todos estudem. Observe o seguinte, meu desejo, não é isso? Temos aí, no caso, a oração principal. E olhe que antes do que, da conjunção integrante, temos aí um verbo de ligação, é. Então, antes do que, vai vir um verbo de ligação. Então, temos aí uma predicativa, tá? Oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Que todos estudem é um predicado da oração do quê? Do sujeito, não é isso? Vamos lá. A oração principal vai ser o sujeito, não é isso? Claro. Aqui temos o predicado, né? Ou predicativo do sujeito, né? Vamos lá, continuando. Apositiva. Então, tem uma função de quê? Aposto. Então, o que vai acontecer? Antes do que, da conjunção integrante, vai vir 2 pontos. Uma observação muito importante para vocês. Eu estou dando as dicas, tá, gente? Então, só desejo uma coisa, que todos estudem. Então, observe aí que tem os 2 pontos antes do que, para começar o aposto, não é isso? Então, temos aí uma dica muito importante, que todos estudem vai ser o aposto, não é isso? E esse aposto é ligado, no caso, a oração principal se liga à oração subordinada antes da conjunção integrante, com 2 pontos, tá? A função, no caso, a oração subordinada substantiva apositiva. Vamos lá, continuando. Então, temos aí as orações subordinadas substantivas reduzidas. O que acontece? Ela não vai iniciar com uma conjunção. Então, não vai ter nem o que, nem o se. Tá? E vai vir e vai apresentar um verbo infinitivo ou impessoal. Observe aí. É bom ficarmos atentos. Observe o seguinte, atentos. Observe o seguinte, ficarmos atentos. Temos aí uma oração, no caso, a primeira observação. Começa com quem? É bom, não é isso, gente? Então, temos aí um verbo de ligação no início da frase, da oração. Então, já está dizendo aí que pode ser a positiva, né? Ou subjetiva, não é isso? Então, o que é bom? Ficarmos atentos. Então, observe que é uma oração subordinada substantiva ou subjetiva. Por quê? Porque ficarmos atentos vai ser o quê? O sujeito, tá? Mas não iniciou com a preposição que. Então, ela vai ser oração subordinada subjetiva reduzida. Reduzida de quê? Você concorda comigo que ficar é o infinitivo? Embora tá embora tá com o complemento mos, mas ficarmos é infinitivo, tá, gente? Então, aí temos o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Vamos lá. Na segunda oração, penso. Quem pensa em algo, em alguma coisa. Então, seu complemento vai ser o quê? Um objeto direto. Estar preparado. Observe o seguinte, estar é o infinitivo. Então, vai ser o quê? Reduzida de infinitivo. O mesmo acontece com as outras. A maioria com reduzida de infinitivo. Observe aí. Isso depende de ele fazer tudo certo. Fazer infinitivo. Estou disposto. Disposto a quê? A ir sozinho. E infinitivo. Reduzida de infinitivo. Tá? Seu sonho era morar no Rio. Morar, infinitivo também. Só te peço uma coisa. Ser mais humilde.
reduzida de infinitivo também. Observe o seguinte, gente, que para a gente classificar as orações subordinadas substantivas, nós vamos observar a mesma coisa, tá? Temos que observar se tem um verbo transitivo direto, para ter uma oração objetiva direta. Temos que observar se temos um objeto indireto ou um transitivo indireto, para termos, no caso, uma oração subordinada objetiva indireta. Temos que observar se na oração principal temos um substantivo abstrato, para poder também nós classificarmos ela como completiva nominal. Temos que observar também na oração principal se tem um verbo de ligação ou um verbo impessoal, né? Para ver, geralmente verbo de ligação, para ver se nós temos uma oração subordinada predicativa. E temos que observar o seguinte na oração, no caso, na positiva, se vai ter os dois pontos para a positiva, tá, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.